sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Vamos ler apenas o versículo número 1. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos traz conforto, meu Deus, nos traz esperança. Renova, meu Deus, as nossas forças, porque nós servimos, conhecemos um Deus vivo, um Deus que habita em cada um de nós, conhece o que passamos, conhece a nossa existência, conhece os nossos problemas, e muitos de nós, meu Deus, principalmente no contexto atual, podemos perder a tranquilidade, mas precisamos trazer à nossa memória a tua palavra. E hoje, meu Deus, queremos meditar nela, queremos aprender e, sobretudo, queremos praticar, meu Deus, que cada um tenha um compromisso em praticar a tua palavra, ouvindo, abrindo os ouvidos espirituais, prestando atenção ao que o Espírito Santo quer falar, e nós damos liberdade a esse Espírito, que ele tenha total liberdade nessa noite, que ele possa usar a minha vida com graça, com unção. Me coloco nas tuas mãos, meu Deus, para que eu seja o teu instrumento e todos nós possamos ser edificados nessa noite. Assim, oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. A impressão minha ou está um pouco de eco no meu som? Está um pouco de eco, né? É estranho. Agora a microfonia piorou. Som. Amém. Amados, como nós mencionamos, inclusive, aqui no momento da oração, a coisa mais comum é ter perturbações, né? Principalmente nos dias em que vivemos, as coisas que acontecem e são colocadas diante de nós, parece que elas têm um objetivo de nos perturbar, tirar a nossa paz. E tudo hoje parece que coopera para que isso aconteça. As notícias, as coisas, até os serviços que nós temos, né, que nós usamos hoje, telefone, enfim, seja todos os outros serviços, internet, parece que tudo coopera para tirar a nossa paz, para nos trazer perturbação. Como bom seria se nós pudéssemos seguir o curso da vida, né, sem nenhuma turbulência, mas nós sabemos que as coisas não são assim. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que nesse mundo teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é fato que essas coisas nos acontecem e nós ficamos perturbados. E elas, irmãos, quando vêm, servem tanto para nosso aprendizado como para nossa queda. Essas turbulências que nós passamos na vida, elas são oportunidades para a gente aprender, ou também são oportunidades para a gente cair. Se nós não soubermos lidar com elas, não tivermos conhecimento, não tivermos essa cabeça centrada, né, no momento que vem o problema, nós podemos cair, e é exatamente isso que o procura fazer com que venhamos a cair, nos tire da presença de Deus, e assim ele obtém sucesso, e ele, é claro, tem conseguido com algumas pessoas, trazendo tudo isso, mas, contrapartida, como eu disse, nós também temos oportunidades para aprender, para crescer, né? Para passar por esses problemas, e o pior, né, irmãos, das turbulências, é quando nós parecemos indefesos. Eu não sei se você já andou de avião. Andar de avião é um problema. Eu sei que é muito seguro, é uma maravilha, estatisticamente, né, já dizia o super-homem, né? Estatisticamente é a melhor maneira de viajar. Uma maravilha, irmãos, mas quando vem a turbulência, pode me dizer que não tem problema nenhum, que é normal. Irmãos, só com muito Rivotril na veia, para você passar por aquilo, né? E você, a primeira coisa que faz é olhar para os
os que andam ali, a tripulação, né? Para você ver algum pingo de desespero na cara deles, mas eles são treinados para não manifestar emoção. E nesse momento, quando você está ali, dentro daquele tubo voador, e aquilo começa a sacudir, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: estou nas mãos do piloto, eu nada posso fazer. Não tem como pedir para parar e descer, não tem como saltar de paraquedas, não tem como fazer nada, irmãos. Só fica ali sentadinho, ore, não é? Acalme o seu coração e espere a turbulência passar. Não tem outra alternativa. Mas quando nós estamos nesse momento, o pior é que parecemos indefesos. Quando estamos ali no meio do mar, né, num barco, num navio, e também um mar revolto, você nada pode fazer. Você não tem como sair dali, você tem que esperar que aquilo passe, atravessar aquilo, para que você chegue no outro lado. Mas essa sensação de impotência nos deixa angustiados, né? E nesse momento que nós lemos aqui do Evangelho de João 14, Jesus procura confortar os seus discípulos. É um momento em que nós começamos a ler e já Jesus diz no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, não deixe que as situações perturbem, não é? Tirem o equilíbrio, tirem a paz do seu coração, a sua tranquilidade. Não permita que isso aconteça. E ele então procura dizer essas palavras aos discípulos, porque eles estavam também passando por um momento. Jesus já vinha afirmando que ele iria entregar a sua vida, que ele não estaria com eles por muitos dias. Jesus já vinha falando com eles e eles cada vez mais preocupados. E nesse momento também, ali, Pedro está prestes a trair Jesus. Pedro está, né, prestes a negá-lo. Um momento em que Judas acabara de sair para ir entregá-lo, traí-lo. Então, naquele momento, nada favorável para Jesus, ele procura confortar os outros. Ele que deveria estar atribulado naquele momento, porque ele percebeu que os seus iriam abandoná-lo e que ele iria ser entregue e ia passar por tudo aquilo. Ele, no momento desfavorável, ele vem com essas palavras: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Veja, irmãos, que palavras maravilhosas para nós. E ele estava, então, nesse momento, preocupado com os discípulos. Não preocupado com ele, mas com os discípulos, em trazer conforto, em ministrar paz. E é isso, meu Deus, meus irmãos, que nós precisamos trazer à nossa memória, ouvir essas palavras novamente, falando ao nosso coração: não se preocupe, não tire a paz do seu coração, não perca a tranquilidade. Tudo o que temos passado, irmãos, favorece para que isso aconteça, e tem ficado cada vez mais difícil você levar uma vida tranquila, passar dias sem ter notícias ruins, sem te tirar a paz, tirar você do equilíbrio. Então nós precisamos aprender, olhar para esse episódio, essa passagem, esses versículos, para que nós possamos trazer à nossa memória o que Jesus quis dizer naquele momento e o que também Ele quer nos dizer ainda hoje. Porque sempre teremos problemas, sempre nós estaremos tendenciosos a sair do equilíbrio e sempre temos que nos lembrar das palavras de Jesus. Não preocupe o vosso coração, não deixe o seu coração ficar turbulento, tenha paz, creia em mim. É esse o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos. É quando ele diz exatamente no primeiro versículo: creia em mim. Ou seja, crer em Jesus, irmãos. Isso é o ponto de partida e é também o ponto fundamental. Eu diria que é a condição necessária e suficiente para passar pelo resto da nossa vida, por toda e qualquer situação desfavorável que venha a acontecer. Crer em Jesus é a primeira verdade que Ele quer ministrar. Falar ao coração dos discípulos: não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede também em mim. Em meio, então, a perspectivas ruins, não seja perturbado. É essa a palavra que Deus quer falar conosco. Em meio às situações ruins, não seja perturbado. Em meio à pandemia, não seja perturbado. Em meio a desemprego, não seja perturbado. Em meio a enfermidades, não seja perturbado. Pastor, isso é difícil, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil, nenhum de nós está afirmando que se você passa por esses momentos ruins, que você é o culpado. Mas nós precisamos nos lembrar de que há promessas para nós, há promessas para o povo de Deus. Então nós, se esquecermos dessas promessas, somos presas fáceis na mão do inimigo. Lembra que eu disse? Ele está ali pronto para pegar essas circunstâncias ruins e fazer com que você caia, não que você cresça, para fazer com que você se afaste de Deus, não que você se aproxime dele. Então, tudo isso nós temos que nos lembrar, porque senão vamos ficar pelo caminho. Então, crer nele é o princípio e o fim de todas as coisas, irmãos. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Crer nele é o princípio. Se eu creio, estou capacitado a passar pelas situações. E se estou passando por elas, se cheguei ao final delas, não importa como cheguei, ele também é o fim de todas as coisas. Não importa como eu chegar ao fim, e se ainda que seja o meu fim, ou de cada um de nós, o que nós precisamos lembrar é que ele estará lá. Ele está no início da nossa caminhada, e estará no fim. Então ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tem um versículo que eu queria ler com os irmãos, a primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 10 ao 12. Diz assim, a primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja as palavras de João nessa carta, o mesmo que escreveu esse evangelho, afirmando que aquele que crê em Jesus tem em si o testemunho. A palavra dele está em cada um dos seus filhos. E aquele que não dá crédito a Deus o faz de mentiroso. E aí, irmãos, quando nós olhamos para isso e pensamos na nossa postura diante dos problemas, sabendo que há promessas, sabendo que há palavras de Jesus dizendo, não se preocupe, não se turbe, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Sabendo dessas palavras, sabendo que ele é Filho de Deus, se nós não damos crédito a elas, fazemos Deus de mentiroso. E é exatamente isso, porque nós não cremos no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho, das suas promessas, ou seja, que temos a vida eterna nele. Essas coisas têm que nos trazer esperança. Aquele que tem um filho tem a vida, e o que não tem vida. Então, se você não crê em Jesus, se você não tem essa paz no seu coração, você não tem vida. E é exatamente assim uma pessoa que vive perturbada, que deixa com que as situações sempre coloquem ela como se estivesse numa trepidação contínua. Nunca tem aquele período, né, de paz, de tranquilidade, de fluxo tranquilo. Não, é uma pessoa que vive sempre turbulenta, tranquila, perturbada, intranquila. Essa pessoa não tem vida. Não sei se você já conhece ou conheceu alguém assim, mas é impossível viver dessa maneira. É impossível ter paz dessa maneira. Então, como ele disse, o princípio, a coisa mais importante é crer em Jesus. E é isso que ele diz aos seus discípulos: crede em Deus e crede também em mim.
porque nesse momento os discípulos temiam ficar a sós. No versículo 2 ao 7 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus diz aos discípulos a respeito de onde ele iria, o que ele iria preparar, ou seja, se ele vai, ele não estará mais comigo, não estará conosco, e aí nós temos o temor de ficarmos a sós. Como é que nós vamos ficar a sós no meio de um império romano opressor que busca nos matar, nos escravizar? Como é que nós vamos ficar agora sem o nosso mestre, sem o nosso líder? Tudo isso passava pelo coração dos discípulos, a preocupação de quem não tem companhia. É isso, irmãos, que povoava a cabeça dos discípulos. Mas nós, hoje, isso povoa a nossa cabeça? Nós estamos sós? Será que quando estamos nesse momento de turbulência, de perturbação, será que é isso que vem à nossa cabeça? Estou sozinho? Amados, esse período acabou. Essa preocupação não pode existir mais para o povo que se denomina cristão. Eu queria ver contigo Mateus, capítulo 28, no versículo 20, lá no finalzinho do Evangelho segundo Mateus, um versículo em que ele diz, uma promessa em que Jesus diz aos seus discípulos, ao dar a grande comissão. No versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus diz: olha, vocês agora receberão autoridade e dou a vocês a comissão de irem por toda a terra e pregarem o Evangelho e ensinar as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas a guardar todas as minhas palavras. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a sensação de estar a sós acabou. Nenhum de nós está mais sozinho. Então há um lugar preparado por Ele para ficarmos com Ele. Jesus, então, ao dizer aos discípulos que partiria, iria para preparar um lugar e voltar para resgatar o seu povo e ficar com eles eternamente. Eu queria ver contigo uma passagem em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa cidade é a cidade celestial, Jerusalém celestial, a cidade preparada por Deus para o seu povo, para a eternidade com Ele. E é dela que Jesus está falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito. Olha aí a palavra de confiança. Se você crê numa pessoa, confia, e ele diz: se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas há lugar para vocês. E eu estarei convosco, eu vou preparar, eu vou vos receber, eu vou estar aqui para levar vocês, estarei presente. Então, amados, essa preocupação de ficar sozinho não pode mais existir na minha cabeça e na sua. Os problemas vêm, as perturbações vêm, lembre-se, você não está só. Se você estiver voando e começar a tremer o avião, lembre-se, Deus está comigo. Ainda que o fim não seja o que eu desejo, Deus está comigo. É isso, irmãos, que nós temos que nos lembrar.
há uma promessa feita por ele, há uma promessa de uma segunda vinda. Havia uma promessa feita por Deus de que ele estaria conosco. O profeta Isaías fez várias vezes essas profecias, falou várias vezes a respeito do Messias, do que iria nascer no meio do povo, filho de uma virgem, e ele de fato aconteceu, e a promessa agora é de que ele voltará e nos levará para estarmos com ele. Então essa é a promessa que ele faz no versículo 18, lá de João capítulo 14. Veja comigo que nós não lemos. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja, queridos, a palavra de paz de Jesus. Não temas, eu não vou estar aqui, mas vocês serão capacitados. Eu estarei com vocês, eu vou preparar lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para vocês estarem comigo. Palavras, irmãos, que têm que ser lembradas aos corações dos cristãos. Por incrível que pareça, para aqueles homens que estavam ali, naquele momento, foram necessárias. E eles conviveram com Jesus durante um bom tempo, viram os milagres, as maravilhas, e não tinham, não é? Na nossa cabeça normal, não é muito sacrifício acreditar no que Jesus está falando para mim, porque afinal de contas eu estive com ele, eu vi todas essas coisas, mas eles precisavam disso. E nós vamos ver, inclusive, que eles levantaram dúvidas. Ou seja, o fato de ter andado com Jesus fisicamente não foi suficiente para acabar com essas perturbações. Mas é isso que Deus quer nos ensinar. Não perca a sua paz. Não permita que as situações e os problemas tirem a paz. Creia em Jesus, creia em Deus, creia que Ele está contigo. E no caminho, então, nós não ficaremos sós, é o que ele diz no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Queridos, quando nós ouvimos uma coisa dessas, vem à nossa cabeça, pelo menos a minha, a seguinte analogia. Se você é membro dessa igreja e alguém no seu trabalho fica sabendo que você é membro daqui, e essa pessoa diz assim: vem cá, me explica como eu faço para chegar lá. Aí você diz assim: olha, eu não sei o caminho. A pessoa vai falar assim: mas você não é membro de lá? Você não congrega ali naquela igreja? Sim, eu sou de lá. Então me explica como é que é o caminho para chegar lá. Não sei. Faz sentido isso? Não faz sentido algum, não é? A menos que você seja trazido para cá todos os dias de olhos vendados. E você não tem ideia como é que chega aqui. Mas eu tenho certeza que isso não acontece. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos: vós sabeis o caminho para onde eu vou, eles ainda têm dúvidas no coração. Será que eu sei o caminho mesmo? Mas será que eu sou desse caminho? Quando Jesus faz essa afirmação, joga para eles, né, um problema no colo de cada um, porque vem a consciência de cada um deles. E é isso que fala conosco também. Você sabe o caminho para onde você vai? Se você sabe, não pode haver dúvida, não pode haver perturbação, não pode haver preocupação, tem que haver certeza. É isso que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza que eu estarei com Ele. Eu tenho certeza que Jesus me salvou. Então, a minha convicção basta. É a convicção dos fatos que ainda acontecerão, mas eu tenho certeza que estarei lá. Então nós sabemos, devemos saber o caminho para onde vamos. Então, quando Jesus diz essas palavras aos seus discípulos, eles temiam não conhecer a Deus. Veja como eu disse, algo, não é? É um paradoxo para alguém que vivia com Jesus e sabia que ele era o Filho de Deus, o Messias, mas eles ainda temiam não conhecer a Deus, mesmo depois de tanto tempo. Porque diz aqui do verso 8 ao 14, diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus, mesmo depois de dizer que sabiam o caminho, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Diz aqui o versículo 5. Como saber o caminho? Veja, irmãos, como é estranho uma pessoa que é cristã não conhecer o caminho. Como pode alguém que está ali convivendo com Jesus e diz: Senhor, eu não sei para onde vai, eu não sei o caminho. E aí Jesus diz a eles, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: olha, como é que vocês não conseguem ver o Pai se vocês estão comigo há tanto tempo, vocês têm me conhecido? Como assim vocês me dizerem, mostra-nos o Pai? Como essas coisas são possíveis, irmãos? E eu pergunto, como são possíveis para nós hoje na igreja? Nós que somos cristãos, nós que cremos na palavra de Deus, como podemos ficar tão incomodados, tão desestabilizados, tão preocupados com as coisas que nos acontecem? E aí o que vem à nossa cabeça é, de novo, não se turbe o seu coração. Está com problemas? Não se preocupe. Tudo está debaixo do controle das minhas mãos. Creia em Deus, creia em mim. É isso que Deus fala conosco. Então a falta de compreensão de quem Jesus é leva as pessoas a acharem que falta alguma coisa. É como eles perguntando a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, eu não sei o caminho. Está faltando alguma coisa. E Jesus diz: mas vocês estão comigo há tanto tempo. Como vocês não sabem que eu sou o caminho? Como vocês não sabem para onde vão? Como vocês não têm visto Deus em mim? Pelo menos que vocês crescem pelas mesmas obras que eu tenho feito. Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer hoje conosco? Falta alguma coisa. É como se a gente, né, como lá naquele tempo ainda, muitos acreditavam que não bastava um gentio crer para ser salvo, ele tinha que crer, mas praticar as leis, praticar a lei, praticar os preceitos da lei, observar toda a lei. E aí também é o que entra no coração das pessoas hoje. Não basta apenas eu me render a Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer uma boa obra, eu tenho que entregar alguma coisa, um dízimo, uma oferta. De repente eu tenho que pagar uma promessa, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa, porque sempre falta algo para que eu veja a Deus, para que eu conheça o caminho. Não basta apenas eu ouvir Jesus, não basta apenas caminhar com Ele, está faltando alguma coisa. É isso que eles pensavam naquele momento. Mas isso cabe para nós hoje. Será que nós não conhecemos a Deus, irmãos? Será que nós não temos compreensão de quem é Jesus? E essas perguntas que ele faz a Filipe, será que caberiam para nós? Porque ele pergunta: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Imagina essa pergunta agora sendo feita para você. Fulano de tal, há tanto tempo eu estou contigo e você não tem conhecido? Veja outra pergunta. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Veja, irmãos, essas perguntas sendo feitas para cada um de nós. É algo que nos tira a paz. Essas perguntas que ele faz nos versículos 9 e 10 são para nos fazer pensar. E essas obras feitas em nós, que ele menciona aqui, né? Se você não crê em mim, se as palavras que eu vos digo,
mas pelo menos as obras, crede ao menos por causa das mesmas obras. É o que ele diz no versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ao menos por causa das obras. Eu te pergunto, irmãos, as obras que Deus fez na sua vida, que Jesus fez na sua vida desde a sua conversão, isso não foi suficiente? Não é suficiente para que venha ao seu coração a paz? Tudo o que Deus fez pelo seu povo, Ele em certo momento diz: até quando esse povo não vai crer em mim, a despeito de todas as obras que fiz, de todas as maravilhas, de ter tirado eles do Egito com mão poderosa? Até quando esse povo vai me desafiar? O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos em outras ocasiões. Ô, gente incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Será que vocês não creem ainda? Queridos, essas palavras, será que em nós não seriam suficientes? Será que se o conhecermos, nós sabemos que Ele nos ouve? Será que nós temos essa certeza? Ele diz aqui: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Será que nós temos essa confiança, essa ousadia? Será que isso também é uma pergunta para nós? Amados, isso é uma coisa que nós temos que pensar. Eu espero que você saia daqui nessa noite e pense nessa mensagem. Por que eu tenho ficado tão atribulado? Por que eu tenho ficado tão incomodado, tão inquieto? Por que o dia de amanhã tira a minha paz? Será que eu não creio em Jesus? Será que eu não conheço Jesus de maneira suficiente e profunda? Ou será que esse medo é sinal de ausência de amor? Será que esse pavor que nós temos passado já de um ano para cá, será que isso é prova da ausência de amor? Veja o versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, guardar mandamentos não é apenas colocar num canto, como muitos acreditam. O próprio povo judeu acreditava que inculcar na cabeça as palavras era colocar dentro de uma caixinha e prender na testa. Muitos acreditam que é guardar a Bíblia na mochila, guardar um salmo na carteira, botar um versículo no carro, ou abrir a Bíblia em casa, em algum lugar, lá, alguma palavra mágica. Mas será que nós consideramos guardar mandamentos isso? Não, guardar mandamentos é observar, praticar. Não é colocar no bolso. Nós ouvimos aqui domingo a mensagem sobre as minas colocadas nas mãos das pessoas. E essas minas deveriam ser multiplicadas, não é? E um deles pegou o que recebeu e guardou, embrulhou num lenço. Será que é isso? Nós vimos a mensagem. Foi esse que Jesus aprovou? Esse que guardou o que ele recebeu? Será que é isso que a Bíblia diz para nós? Guarda a palavra. Eu vou pegar essa palavra aqui e vou botar dentro do meu bolso. Não, é praticar. Veja um exemplo comigo, no Evangelho de João ainda, no capítulo 8, no versículo 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Não é guardar num canto, não é esconder, é praticá-la, é viver por ela. Lá no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, no capítulo 48, Ezequiel, capítulo 48, no versículo 35. Ezequiel 48, versículo 35. Louvado seja Deus, não é esse. Esqueça esse versículo, anotei referência errada. O equivalente no hebraico
Depois eu vejo uma outra passagem. O equivalente no hebraico de observar é uma palavra que você talvez conheça muito. É o chamar. Você já deve ter ouvido nós cantarmos, né? Os nomes de Deus. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yavé, minha justiça é. E nós, quando falamos chamar, Deus presente sempre está. Quando no hebraico, em alguma passagem em Ezequiel, que depois eu passo para você, quando no hebraico eles falam de guardar, observar, eles usavam o chamar. E esse chamar, que também identifica Deus conosco, sempre presente, nos observando, não é uma observação afastada, isenta, é uma observação, é um guardar ativo sobre nós, nos protegendo de uma maneira ativa. E nós também, quando nós olhamos para essas passagens e vemos que nós devemos observar a palavra dele, é de uma maneira ativa. Então é praticando, é guardando, é tendo temor, respeitando. E é assim, irmãos, que nós devemos entender quando Jesus diz que nós devemos guardar os seus mandamentos. Porque aquele que ama tem reciprocidade, tem comunhão. Se eu o amo, como ele vai dizer aqui, eu o amo, Deus também me ama. Aquele que é amado, que ama a mim, também é amado do meu Pai. Há uma reciprocidade. Nós hoje também passamos, né, por muitos dilemas, às vezes não temos um amor correspondido, às vezes gostamos demais de uma pessoa, prezamos muito a sua amizade, mas às vezes percebemos que não tem uma contrapartida, a pessoa não dá tanto valor a mim quanto eu dou a ela, e muitos ficam frustrados. E quando eu vejo o relacionamento de Deus conosco, é o contrário, nós é que frequentemente não temos esse desejo, essa comunhão, essa companhia, essa preocupação, nós não temos com Ele, mas Ele não tem nenhuma crise de identidade com isso. Ele continua nos amando e Ele continua nos acompanhando, mas o fato é que aquele que o ama tem reciprocidade garantida. Se nós amamos a Deus, Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele está conosco, Ele nos protege. Então quem tem relacionamento com Deus não pode temer. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Veja que palavra Deus tem dado para nós. De maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Então, quem tem relacionamento com Ele não pode temer ficar sozinho. Primeira carta de João, agora lá no capítulo 4, no versículo 16 ao 19, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem tem relacionamento com Deus não pode temer, porque há uma garantia de reciprocidade, e aquele que teme é uma evidência de que não ama. Aquele que teme é uma evidência de que não conhece, de que não tem relacionamento com Deus. Então, amados, isso é o que tem que passar pela nossa cabeça. Será que nós estamos passando por esse mal quando nos desesperamos? Somente os que o amam têm o Consolador. É a promessa de Jesus,
voltando lá nos versículos 15 de João, capítulo 14, até o verso 17, ele diz, mais uma vez, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, amados, esse Consolador prometido por Jesus é algo também que ele diz para esse momento de preocupação. Não se preocupe, você não vai ficar sozinho, eu estarei contigo, eu vou enviar o Consolador e ele estará contigo para você exclusivamente, para os cristãos, porque o mundo não pode receber. Esse sim, irmãos, esse não tem paz. Como a própria Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Nós, os que recebemos o Espírito Santo, os que nos rendemos a Cristo, temos o Consolador e ele em nós nos consola, nos dirige, nos capacita. Ainda aí no capítulo 14, do verso 24 ao 26, diz assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amados, quem tem o Consolador, quem tem o Espírito Santo em si, é lembrado das coisas que Jesus tem dito. É lembrado das promessas que ele deu ao seu povo, de que estaria conosco, de que iria guardar um lugar, ia preparar um lugar, ia nos levar, que estaria conosco. Todas as promessas feitas por ele para nós, o Espírito Santo nos lembra. Se ele está em você, deixa ele falar ao teu coração, deixa ele lembrar você desses momentos de desespero, porque a paz de Deus põe de lado a turbulência. A paz de Deus faz com que você nem preste atenção na turbulência. Amados, eu posso dizer sem medo de errar, se eu tivesse Jesus voando comigo, jamais eu teria medo de avião. Isso me faz lembrar uma passagem, né, um programa de humor, na época do Fernando Henrique, uma mulher que se dizia vidente aí, né? Ela dizia que o avião dele iria cair. Aí nesse programa de humor, ele viajando, né, no avião, ele se vira para o outro e diz assim, agora eu tenho o meu seguro de que eu nunca mais terei problemas com o meu avião, jamais ele vai cair. Aí o outro diz assim, mas o que você fez? Como é que pode isso? Ele, não, porque agora para onde eu vou eu carrego ela. Quero ver ela dizer agora que o meu avião vai cair. É simples assim, não é? Para ele era uma segurança, era algo que trazia paz ao seu coração. Não, bota essa desgraçada que diz que o meu avião vai cair voando comigo, que eu quero ver se ela vai dizer isso. Então, eu digo para você com toda certeza, sem medo de errar, se eu tivesse Jesus voando ao meu lado, eu estaria tranquilo. Se eu estivesse com Jesus navegando no meu barco, e o barco estivesse chacoalhando para um lado e para o outro, e se Jesus estivesse tranquilo, eu estaria tranquilo. O que eu não consigo entender é como pessoas que convivem com Ele, que o conhecem, sabem do seu poder, possam perder a paz nesses momentos. Se nós sabemos que Ele está conosco, irmãos, tenha paz, descanse o seu coração, continue a viver, continue a voar, continue a viajar, continue a trabalhar, continue a fazer o que você precisa fazer, porque Jesus está contigo e nada vai tirar a sua paz. No versículo 27 do capítulo 14, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez ele diz, não se preocupe, não tire a paz do seu coração, não tenha medo. Então, nós que temos essa paz, colocamos de lado a turbulência.
Nós que temos essa paz, olhamos para o lado e vemos Jesus conosco. Nós que estamos com um problema, olhamos para o lado e vemos Jesus ali passando conosco no deserto, nas dificuldades, seja lá qual for o problema, Jesus está ali conosco. Jesus está tirando todo o nosso medo. E se Ele nos deixou essa paz, por que temer então? Por que ficarmos preocupados com o dia de amanhã? Por que ficarmos ansiosos? Por que fazermos tantas perguntas? Por que tanta murmuração? Não tema a turbulência, meu querido. Não tema os problemas, não tema as aflições. Ainda em João, no capítulo 16, já estamos encerrando, no versículo 32 e 33, ele diz assim: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz aos seus discípulos: já é chegada a hora, e vocês serão dispersos. Já é chegada a hora, os problemas acontecerão. Não tem como evitar. Eles até tentaram, né? Não, vamos ficar aqui em Jerusalém, que aqui está mais tranquilo. Mas não era isso que Jesus tinha preparado para eles. Vocês vão ser dispersos. E aí, cada um para sua casa, me deixareis, mas eu não estarei só. O Pai está comigo. Jesus sabia que tinha que se entregar, mas sabia também que ele não estaria sozinho. O Pai estava com ele, e ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ouça isso, lembre-se dessas palavras. Estas coisas tenho dito a vocês para que vocês tenham paz. Não se preocupem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então desfrute da vida, alegre-se. Paulo diz aos Filipenses, vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então desfrute da vida. Creia que essa paz que excede todo o entendimento, que não é como o mundo dá, mas é uma paz que Cristo nos deixou, ela guardará o seu coração e a sua mente. Mantenha-se sempre colocando diante de Deus as súplicas, tudo aquilo que te preocupa é normal, é natural, mas ele diz: não ande ansioso, não ande preocupado, não se turbe o vosso coração. A paz de Deus guardará o seu coração. A paz de Deus te conduzirá. Nós ouvimos aqui, na terça-feira, que a paz de Deus seja o árbitro na sua vida, que ela te mostre qual decisão tomar, que ela te mostre que Deus está te guardando, que ela te mostre, te lembre todas essas coisas. Tenha ânimo, irmãos. Tenham ânimo. Creiam que Deus está no controle. Creiam que Jesus está te guardando. Creiam que Jesus tem essas promessas, Ele é fiel e Ele não irá falhar. Então não se perturbe, não se preocupe. Para a gente encerrar, eu queria deixar contigo uma frase que eu vi de várias personalidades, mas eu gostei de uma que eu fiz uma junção de duas. Ele diz assim: a paz não se compra. A paz não se compra. Jesus deu gratuitamente. Ele te deu essa paz. A minha paz vos dou. Então ela não se compra. Mas o que custar a sua paz, seja lá o que for, é um preço muito alto. Ela é gratuita. Jesus quem te deu. Mas se ela for tirada de você, irmãos, é um preço muito alto a pagar. Não permita que isso aconteça.
mantenha ela contigo no teu coração para que você continue adiante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus, obrigado, Pai, pelas tuas promessas. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra diz que nós hoje, que estávamos mortos, outrora em delitos e pecados, hoje temos paz com Deus através do sangue de Jesus. Obrigado, Pai, porque fomos reconciliados contigo. E, meu Deus, se nós cremos em todas essas promessas, se nós cremos em todas as tuas palavras, ó Pai, não pode haver temor no nosso coração, nada pode tirar a nossa confiança, a nossa fé. Meu Deus, não podemos permitir que problemas do dia a dia, que as perturbações naturais da nossa vida tirem o Senhor do nosso alvo, tirem, meu Deus, a nossa caminhada. Ó Pai, nós queremos rogar a Ti que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Espírito Santo, meu Deus, que habita em cada um de nós, que ama as Tuas palavras, ó meu Deus, que nos lembre de todas as Tuas promessas, que nos momentos mais difíceis, que nos momentos mais turbulentos, nós tenhamos a Tua paz. Ó meu Deus, que ela não seja tirada de nenhum de nós, que as Tuas doces promessas, que as Tuas doces palavras, o Teu conforto, meu Deus, estejam sempre conosco, para que nós possamos continuar, prossigamos avançando, não somos dos que retrocedem. Ó meu Deus, que o nosso temor seja lançado fora e que sejamos aperfeiçoados no amor. Nos lembra, meu Deus, das Tuas palavras e das Tuas promessas, que nenhum de nós venha ficar pelo caminho. Assim nós rogamos ao Senhor, agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém.